Olá, eu sou Cleiton Ataíde, atualmente sou CIO do Tribunal de Justiça do Amapá. E nesta aula eu vou te mostrar um plano prático e seguro para você levar a sua TI do caos absoluto à inovação, em apenas 7 estágios. Eu sei que você pode estar pensando, Cleiton, mais um método, mais uma fórmula mágica, eu já estou cansado disso. Eu entendo o seu ceticismo. Talvez você já tenha tentado de tudo e sente que a sua situação é diferente, que para o seu caso não tem jeito. Mas ao longo desta aula, eu vou te provar que é possível. Mesmo que você não tenha gente o suficiente no seu time, mesmo que você e sua equipe mal deem conta da rotina intensa do dia a dia, trabalhando só para apagar incêndio, e mesmo que sua organização não invista o bastante em TI e você se sinta isolado. Eu conheço bem esses mesmo que. Eu já estive exatamente nesse lugar. Por isso eu peço que você fique comigo, não para ouvir promessas vazias, mas para ver com seus próprios olhos um caminho que foi trilhado no mundo real, em cenários de altíssima pressão e com recursos limitados. A jornada que eu vou te mostrar hoje não é teoria de livro, é a minha própria história. Eu sei que a promessa de sair do caos para a inovação parece boa demais para ser verdade. Por isso eu não quero te dar teoria. Eu quero te contar histórias que aconteceram comigo. Ninguém me contou. Eu pude vivenciar essa transformação em condições nada favoráveis. Vamos voltar para 2009. Eu tinha 33 anos e assumi pela primeira vez o cargo de CIO lá no Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Eu já trabalhava lá desde os 20 anos, quando passei em primeiro lugar no primeiro concurso para a área de TI da Justiça Eleitoral em 1995. Embora eu tenha virado gestor muito cedo, com 23 anos apenas, essa era a primeira vez que eu ia assumir o cargo máximo da minha área. Sendo bem honesto com você, apesar da vontade e da coragem que eu sempre tive, eu não posso dizer que eu estava preparado para aquele desafio. Para piorar, a Justiça Eleitoral tinha passado por um processo de informatização muito rápido por causa da urna eletrônica. A consequência foi que a demanda se multiplicou ao longo dos anos pelo uso intenso da tecnologia e todas as áreas da TI viviam trabalhando só para apagar incêndio. A rotina engolia os projetos e matava a nossa capacidade de entrega. E o novo diretor-geral? Ele esperava muito de mim. Tinha projetos grandes, inovadores, e eu não podia simplesmente chegar para ele e dizer que eu precisava de mais gente, porque a resposta era clara: não havia orçamento. Também não podia dizer que não conseguiria entregar os projetos que ele desejava. Isso seria praticamente uma carta de demissão. Eu sabia que para garantir as entregas, ao menos os meus especialistas precisavam sair daquele caos de trabalhar só para apagar incêndios. Eles precisavam de foco para trabalhar nos projetos de inovação. Ao mesmo tempo, eu não podia deixar a rotina do dia a dia desamparada, porque isso geraria uma avalanche de reclamações dos meus pares, dos meus superiores, dos usuários, e isso podia custar minha cabeça. A pergunta que não saía da minha cabeça era como entregar os projetos de inovação que o diretor-geral queria se todos já estavam sobrecarregados, só com a rotina do dia a dia. A primeira ideia, talvez mais óbvia, foi: vamos contratar outros especialistas para focar só nos novos projetos. Mas como? A única forma de ingresso no serviço público era e ainda é por concurso público. E não tínhamos previsão de um novo concurso tão cedo. E mesmo que nós tivéssemos previsto, um concurso leva pelo menos 1 ano e meio para ser concluído e a gestão do novo diretor duraria apenas 2 anos. Totalmente fora de cogitação. Já que não adiantaria fazer concurso, pensei em contratar analistas terceirizados. Parecia a solução ideal, a única solução, na verdade, mas também estava fora de questão. O orçamento era curtíssimo, mal dava para manter o que tínhamos funcionando. E ainda que fosse possível conseguir mais gente, o risco de dar errado era enorme. A curva de aprendizado dos sistemas eleitorais é gigante, e o resultado, com certeza, não chegaria a tempo. Para mim, como CIO, o desafio era ainda maior. Além do cargo, eu coordenava todo o processo eleitoral,
pois naquela época era o CIO quem coordenava todo esse processo, por ser informatizado. Isso significava inúmeras reuniões o tempo todo, dentro e fora do tribunal. Reuniões com as Forças Armadas, governador, prefeito, Correios, inúmeras entrevistas na imprensa. E para completar, eu sabia que em 2010, o ano da eleição, não haveria mais tempo para estruturar nada que fosse diretamente ligado à eleição. Tudo que eu quisesse fazer para estruturar a gestão de TI precisaria ser feito apenas no ano de 2009. Que tempo eu teria para conduzir um projeto de transformação da TI como esse? Parecia impossível, mas quanto mais eu sou desafiado, mais a adrenalina sobe e uma vontade grande de superar as dificuldades toma conta de mim. Eu sempre fui assim. Foi quando eu consegui pensar fora da caixinha. Encontrei uma maneira de garantir que os especialistas que eu precisava pudessem focar nos novos projetos, sem serem engolidos pela rotina. Ali, em 2009, nascia o embrião do que anos mais tarde se tornaria o método GTI, Gestão de TI Inteligente, que eu vou dividir com você a partir de agora. Com a aplicação de apenas um dos estágios que hoje compõem o método, nós conseguimos liberar os analistas sêniores da rotina, eles puderam focar e entregar os projetos que o diretor-geral queria e muito mais. Tudo isso, primeiro, sem contratar ninguém. Segundo, sem fazer concurso público. E terceiro, mesmo com todas as reuniões e entrevistas que eu precisei participar. Essa lógica se mostrou eficaz repetidas vezes em cenários diferentes. No Tribunal de Justiça do Pará, em 2013, o desafio era outro. Uma cultura conservadora de investimentos e uma equipe onde os usuários tinham contato direto com os desenvolvedores acabava dificultando o foco nos projetos estratégicos. Implementamos processos ISO 20000 e a ferramenta ITSM, que era a líder do quadrante mágico do Gartner lá em 2013. Com os processos estruturados na ferramenta, a rotina ficou sob controle e importantes projetos saíram do papel. A construção de um anel de fibra ótica por toda a cidade de Belém, permitindo a primeira redundância de data center do TJ do Pará. E mais tarde, a construção de um prédio projetado para data center redundante definitivo do TJ do Pará. Esse projeto de gestão de serviços de TI teve tanto destaque que fomos premiados nacionalmente. Era o melhor case de todo o Judiciário Nacional no ano de 2014. No Tribunal de Justiça de Roraima, em 2015, o cenário era ainda mais dramático. O tribunal figurava há anos entre as últimas posições do ranking de produtividade do CNJ. Para ser mais específico, chegou a ser o penúltimo colocado. Mas o novo presidente, desembargador Almiro Padilha, estava disposto a mudar essa realidade e sabia que essa mudança passava pela TI. Lá, nossa atitude foi priorizar na TI todas as demandas ligadas aos projetos estratégicos do presidente. Demos autonomia aos gerentes de projetos e adotamos um modelo de gestão horizontal para superar a falta de mão de obra especializada nas diversas tecnologias que a gente precisava para a nossa transformação digital. A gente fez terceirizações estratégicas. Contratamos fábrica de software e suporte de infra especializado. O resultado foi histórico. O TJ de Roraima passou de penúltimo colocado para o primeiro lugar do Brasil no ano seguinte. Posição que mantém até hoje. Isso muito me alegra, porque eu sei que atingi o meu propósito e consegui iniciar práticas que foram inseridas na cultura do órgão pelos gestores que me sucederam. E o case mais recente foi o Tribunal de Justiça do Piauí entre 2023 e 2024. Lá cumprimos com maestria o primeiro, o segundo e o terceiro estágios do método. Foi quando decidi documentar o método na íntegra, publicando o livro Pare de Trabalhar na TI só para apagar incêndios, que sempre levo nos eventos que eu participo. O desafio era que o portfólio de projetos do TJPI era construído de projetos aleatórios, que não vinham do desdobramento do planejamento estratégico. A primeira coisa que fizemos foi alinhar 100% dos projetos da TI às duas grandes metas do novo presidente, que extraímos do seu discurso de posse.
tornar a justiça acessível, em especial aos mais necessitados, e conquistar o prêmio Ouro no ranking do CNJ. Com esse alinhamento, surgiram projetos novos para apoiar essas iniciativas do presidente. Projetos que renderam um incremento de 50% no orçamento de TI em relação à gestão anterior. Ajustamos os processos de acordo com o método GTI e as entregas começaram a aparecer. Realizamos as contratações de suporte especializado e serviços de nuvem, contratamos um sistema de RH de mercado, contratamos uma nova operadora de comunicação, viabilizando a criação de postos de atendimento avançado em municípios menos favorecidos, um projeto que chamamos de Justo Acesso, e migramos o sistema principal, o PJE, para uma nuvem própria na OCI, deixando 10 vezes mais rápido. A Oracle Brasil chegou a cogitar a publicação mundial do nosso case, e o resultado mais expressivo. Lembra que o TJ de Roraima chegou a ser o penúltimo no ranking do CNJ em 2015? Pois é, adivinha quem era o último? Isso mesmo, o TJ do Piauí. Já no primeiro ano de nossa gestão, o TJ Piauí conquistou pela primeira vez na história o selo Ouro de Qualidade do CNJ, figurando entre os 11 melhores tribunais de justiça do país. E eu faço questão de trazer esses cases do judiciário por uma razão. Pensa comigo, o judiciário é, por natureza, um ambiente altamente resistente a mudanças. Não pelos seus membros, mas é que para fazer qualquer coisa você precisa estudar, pesquisar, embasar legalmente, planejar. Os procedimentos são conservadores para garantir que não haja nenhuma irregularidade. Ora, se o método GTI trouxe todos esses resultados em um ambiente tão inflexível quanto o judiciário, imagine só o que ele pode fazer por você e pela sua empresa. Mas talvez você se pergunte, quem é esse cara para falar sobre isso? E por que ele se importa tanto? Deixa eu te contar um pouco sobre a minha jornada, pois ela tem tudo a ver com o porquê estamos aqui hoje. Eu sou um pouco como você, sabe? Sempre me esforcei muito em tudo que eu fazia. Meus pais, que moravam no interior do Pará, me mandaram para estudar na capital aos 14 anos de idade e fizeram de tudo para pagar o melhor colégio que eles podiam. Naquele ambiente de rico, eu percebi que precisava estudar muito para me sentir tão capaz quanto meus colegas, que tinham toda a estrutura para vencer na vida. E eu acabei pegando gosto por estudar. Eu não tinha videogame, não tinha televisão, então a minha diversão era resolver exercícios de física e matemática, minhas matérias preferidas. Eu morava numa casa de 3 cômodos com mais 5 primos na periferia de Belém. E para conseguir estudar à noite, eu precisava me vestir de meia, calça comprida, camisa manga comprida e ainda amarrar uma outra camisa na cabeça para resistir aos pernilongos, que lá a gente chama de carapanã no Pará, né? Então eu ficava parece um Homem-Aranha até, inclusive. E ainda eu tinha que resistir ao calor, né? Porque também não tinha ventilador. Então esse meu esforço, ele acabou valendo a pena, porque eu passei no vestibular da Universidade Federal logo de primeira tentativa, com apenas 17 anos, em engenharia elétrica. E aqui vem uma curiosidade, até os meus 17 anos, eu não gostava de computador, acredita? Na época, a gente ainda achava que seria possível passar a vida toda trabalhando sem precisar de um computador, usando apenas a máquina de escrever, ou sei lá o que passava na nossa cabeça. Até que eu decidi fazer um curso de programação, só para constar no meu currículo. E foi ali que eu me apaixonei por TI. Eu comecei a dar aula na casa das pessoas ricas, né, que podiam ter um computador, porque não era todo mundo que podia comprar, era caro. E logo eu me tornei monitor no laboratório de informática da faculdade, lá da UFPA, e tinha computador à disposição para eu usar. Em seguida, eu passei no processo seletivo para estagiário da RNP, a Rede Nacional de Pesquisas, dentro da UFPA. Fui estagiar no primeiro ponto de presença da internet do Pará e um dos primeiros do Brasil. E a minha principal função lá era instalar e dar suporte em modems para conexão à internet por meio de linha telefônica discada, o telefone fixo que conhecemos hoje.
Tudo isso com a espantosa velocidade de 2.400 bps. Sim, é bps, não é mega bps, bits por segundo. E eu já vinha prestando alguns concursos públicos já há uns 6 meses. E logo com 20 anos de idade, eu prestei um concurso importante, que foi o da Justiça Eleitoral. E eu lembro que quando eu fui ver o resultado desse concurso, eu comecei a olhar a lista dos aprovados de baixo para cima, né, esperando o pior resultado, que eu estivesse entre os últimos. Para minha surpresa, eu bati o olho no primeiro colocado e era eu. Estava lá, Cleiton Farias de Ataíde em primeiro lugar. Foi uma emoção indescritível. Passar já era bom demais, mas em primeiro lugar era impensável para aquele garoto simples que se fantasiava de Homem-Aranha para poder conseguir estudar. Maravilha. A partir daí, mergulhei fundo, deixei engenharia elétrica e transferi minha vaga para o antigo curso de processamento de dados, que hoje é a ciência da computação. Casei com a minha então namorada, Cristina, até hoje minha esposa e mãe dos nossos 9 filhos. Isso mesmo, você não ouviu errado. Tenho orgulho de ser pai de 9 lindos filhos. A minha mais velha com 28 anos e o meu mais novo com 9 anos de idade. Mas voltando à justiça eleitoral, foram feitos altos investimentos em tecnologia, logo que entramos, e também em capacitação. E eu aproveitei cada oportunidade. Em vez de sair para me divertir na cidade durante os treinamentos em Brasília e em São Paulo, eu ficava no hotel estudando para as provas de certificação. Com isso, eu me tornei um dos mais jovens instrutores certificados da Microsoft, MCT, no país e na minha região, é claro, com apenas 24 anos de idade. Eu era um administrador de redes com certificação MCSE, Microsoft Certified Systems Engineer. Eu sabia resolver qualquer problema, bastava saber o sintoma. Minha autoconfiança era a mais alta possível, mas logo me tornei líder do time de redes do TRE. Percebi que com pessoas como gestor, nada daquele conhecimento me ajudava. Como esperar que pessoas com histórias e motivações diferentes da minha pudessem ter a mesma postura? Cada um tem as suas próprias escolhas, está tudo bem, mas não se tratava mais de entregar o meu trabalho, e sim o trabalho de um time todo. Eu detestava ouvir falar de gestão de pessoas, liderança, gestão de projetos. Para mim isso tudo era uma baboseira. O negócio era sentar, fazer e entregar, eu pensava. E por um tempo até que funcionou. Eu tinha uma equipe excelente e acho que consegui inspirá-los com o meu jeito. Eu nunca fui de cobrar, sempre fui de estimular, e isso era muito natural meu, como é até hoje. Com isso, eu construí uma equipe comprometida, porém, em breve, isso não seria mais o suficiente. Com a digitalização da justiça eleitoral em ritmo acelerado, muito maior que nos outros órgãos públicos na época, as demandas cresceram absurdamente. De repente, nos víamos sem tempo para nada, engolidos pela rotina. Passamos a falhar nos prazos, eu esqueci até o que os meus superiores me pediam para fazer. Até que chegou o limite. Meu coordenador chegou comigo e disse que o CIO não estava contente com o meu trabalho e pediu para me tirar da liderança de redes. Antes de eu continuar, eu queria que você analisasse se você não está trilhando esse perigoso caminho. Estou te falando isso para te ajudar, porque eu vou te dizer, é duro enfrentar uma demissão. Se você não tiver estrutura, você se sente um nada. A sua autoestima despenca. Felizmente, o meu coordenador interveio junto ao CIO. E foi ali, nesse momento de crise, que a grande virada de chave aconteceu. Foi depois de receber aquela segunda chance que a ficha finalmente caiu. Eu comecei pela primeira vez a dar mais atenção às práticas de gestão de TI. Incorporei no método GTI uma planilha criada pelo meu CIO à época, hoje falecido, e a batizei de Planilha Ivan Mello. Ela não deixava mais eu esquecer nada que ele me pedia. E ao experimentar os primeiros resultados, eu percebi uma coisa que mudou tudo para mim. Gestão de TI também exigia técnica, não era baboseira, era uma disciplina com métodos, ferramentas, processos que poderiam ser estudados e aplicados. E o mais libertador foi entender que essas técnicas podiam ser aprendidas por qualquer um, inclusive por um técnico cabeça dura como eu era. Eu achava que tudo se resolvia com código e linha de comando. Foi quando eu entendi que para ser um líder de verdade, eu precisava de um novo arsenal de ferramentas,
que não eram operacionais, mas sim gerenciais. E essa jornada de aprendizado, ela continuou, tomou uma nova direção um tempo depois. Em 2011, eu já tinha deixado o cargo de CIO no TRE do Pará e me tornado coordenador de infraestrutura. E então, numa daquelas coincidências que eu prefiro chamar de providência divina, encontrei na rua o CEO do antigo centro de treinamento da Microsoft, onde eu tinha sido instrutor. Hoje, meu grande amigo, Paulo Del Teto. Ele me lançou um desafio ali mesmo, no meio da rua, me tornar o primeiro instrutor oficial de ITIL e COBIT do norte do país. Ele já tinha trazido esses treinamentos para a região, mas sempre dependia de instrutores de fora do estado, o que complicava muito a logística e dificultava as agendas. Eu aceitei o desafio prontamente, me certifiquei e comecei a me dedicar com muito gosto a esse novo ofício, sempre procurando dar o melhor para os meus alunos. Mas com o tempo eu comecei a perceber uma coisa. Isso me deixava muito frustrado. Os conteúdos dos cursos oficiais que eu ministrava, eles eram excelentes para aprovar meus alunos nas provas de certificação. Eles saíam com a certificação no currículo, mas muitos se queixavam que não conseguiam aplicar tudo no seu dia a dia em suas empresas. E isso me incomodava profundamente, porque eu sempre tentava trazer exemplos reais nos meus cursos. Afinal, eu sempre procurava aplicar tudo na minha própria gestão. O problema era que, como instrutor oficial, ministrando um curso oficial de um determinado framework, eu não podia fugir do roteiro estabelecido. O tempo do curso era dimensionado para aquele conteúdo e, por questões profissionais, eu não tinha autonomia para alterar o material ou dar ênfase, em um ponto prático em detrimento de outro ponto mais teórico. Foi então que eu tive uma grande ideia. E se eu criasse o meu próprio curso? Um curso mais prático, que mostrasse o verdadeiro caminho das pedras, de como implementar esses frameworks. Um curso sem o compromisso com a prova de certificação. Um curso sem a obrigação com os órgãos oficiais, mas com um único objetivo: gerar transformação real nas organizações a partir da TI. Transformações semelhantes àquelas que eu estava vivenciando e provocando nos tribunais por onde eu passava. Essa ideia ficou maturando durante anos na minha cabeça, enquanto minha carreira como executivo de TI seguia, passando pelo TJ do Pará, pelo TJ de Roraima, e durante a pandemia de 2020, resolvi finalmente estruturar o método e lançar a primeira turma online. E foi dessa combinação de experiências, a dor de ter sido quase demitido por não saber gerir, a vivência na trincheira, transformando TIs em vários órgãos, e a frustração de ver cursos teóricos que não geravam resultado prático, que nasceu o método GTI. Um método construído ao longo de quase 20 anos, não da teoria de um livro, mas do mundo real. Agora que você já conhece a origem e os resultados do método, vamos mergulhar em cada um dos 7 estágios que formam o plano para transformar a sua carreira e o seu departamento de TI. Lembre-se, a ideia é começar do estágio onde você está e avançar pacientemente. Não adianta você ter práticas no estágio 5 se sua base no estágio 1 não está sólida. Tudo começa aqui. Estágio 1, alinhamento da TI ao negócio. O objetivo deste estágio é um só: estabelecer a conexão entre a sua TI e os objetivos estratégicos da sua organização, rompendo com a visão de que a TI é meramente um suporte técnico. É aqui que a TI deixa de ser vista como um problema e passa a ser uma alavanca de resultados. O grande problema que a gente resolve aqui é a falta de alinhamento. É a TI que planeja suas atividades à revelia dos planos da organização. É a diretoria que não envolve a TI no planejamento estratégico. É o profissional de TI que não conhece o negócio e se comporta como um simples prestador de serviço de uma outra empresa. O resultado é uma TI sem apoio, sem orçamento
e que vive frustrada por ver seus projetos cancelados ou ignorados. E qual é a grande sacada para começar a virar esse jogo? Pense no principal executivo da sua empresa, o CEO, o presidente, o diretor-geral. Qual foi o último grande discurso que ele deu? A última apresentação de resultados? O que ele declarou como prioridade para este ano? Foi exatamente isso que eu fiz no TJ do Piauí. Eu analisei o discurso de posse do presidente, o desembargador Hilo de Almeida, e lá estavam as duas prioridades dele: democratizar o acesso à justiça e melhorar no ranking do CNJ. Com isso em mãos, a TI pôde criar projetos que atacavam diretamente essas duas dores. Em vez de pedir dinheiro para trocar servidor, nós nos empenhamos em viabilizar o programa Justo Acesso, que levava o Poder Judiciário a cidades menores e mais próximas do povo mais simples. Em vez de falar em atualizar o sistema, falamos em garantir os pontos para o prêmio CNJ de qualidade. Mobilizamos toda a TI, designando um gerente de projetos para isso e dando a ele total autonomia. O resultado? Total apoio e um incremento de 50% no orçamento de TI. Sua tarefa é essa: pare de falar tecniquez e comece a falar a língua do negócio. Comece a ouvir o que a sua liderança está dizendo e traduza isso em projetos de TI. Essa é a base de tudo. Alinhar sua TI ao negócio para ter relevância e apoio. Base alinhada, vamos ao estágio 2, conceitos e tecnologias importantes. O objetivo aqui é desenvolver um autêntico mindset de gestor. Porque o que te trouxe até aqui como um técnico operacional não é o que vai te levar para o próximo nível como líder. O problema que resolvemos aqui é o do gestor, que é um gênio tecnicamente, mas trava na hora de gerenciar, porque confunde conceitos básicos. Uma das principais confusões é a diferença entre projeto e processo. Projeto, segundo o PMBOK, é um esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. É a inovação. Processo é um conjunto de atividades que se repetem para transformar entradas em saídas. É a rotina. Enquanto você não separar o que é projeto do que é processo, a rotina sempre vai engolir a inovação. Seus projetos vão falhar e a credibilidade da sua TI vai por água abaixo. A grande sacada para começar a organizar isso é uma história do começo da minha carreira. Como já disse, eu gerenciava um pequeno time de redes e a rotina estava nos matando. Eu não tinha grandes ferramentas de gestão. Então o que eu fiz? Peguei um CD velho, uma caneta e desenhei fatias de pizza nele. Em cada fatia, eu escrevia o nome de um membro da minha equipe. Eu colei esse CD numa folha de papel com as atividades ao redor: backup, chamados de rotina, projeto e estudo. E assim eu consegui definir o que cada um faria naquela semana. Nós chamávamos de a roda dos desafortunados. Créditos ao meu grande amigo Rogério, que era membro da equipe. Era uma solução arcaica, mas ela tinha um princípio poderoso: dar visibilidade e organizar a divisão do tempo. Foi a minha primeira tentativa de dizer: essa parte do nosso tempo é para a rotina e essa outra parte sagrada é para os projetos e para o estudo. Com essa mentalidade de gestão, você começa a ter controle do caos. Com os conceitos claros, vamos ao estágio 3, Roadmap rumo à inovação. O objetivo aqui é desenhar o seu mapa, o plano de ação claro e estratégico para tirar a TI do modo apagar incêndio. O grande problema que isso resolve é aquela sensação de estar perdido no caos, sem um caminho claro para sair da rotina excessiva e imprevisível que consome todo o tempo da sua equipe. A grande sacada aqui é entender o destino final. Um ambiente de inovação precisa de, no mínimo, alguns componentes essenciais. Anote aí. Primeiro, uma central de serviço. Mas não se trata de um simples call center. Trata-se de uma central técnica
que absorve a rotina de todas as áreas e acelera o atendimento ao usuário com SLA definido. Segundo, equipes de problemas, que investigam a causa raiz dos incidentes recorrentes para que eles não voltem mais a acontecer. São eles que garantem que o número de incêndios não ultrapasse um patamar gerenciável. Terceiro, equipes de sustentação separadas de equipes de desenvolvimento, para blindar a inovação. Assim, a equipe de desenvolvimento ficará livre para desenvolver o projeto do início ao fim, sem ser interrompida. E, por último, uma gestão de mudanças que funcione, para que as correções não gerem novos problemas. E uma gestão de projetos que finalmente possa acontecer, porque a rotina está no seu devido lugar. Ter essa lista clara na sua mente já é o primeiro passo para construir o seu plano de virada de chave. Agora vamos para a prática. Estágio 4, estruturação da rotina em serviços. O objetivo aqui é organizar 100% da demanda da TI através de um catálogo de serviços, o verdadeiro cardápio da TI. Isso resolve o problema da avalanche de chamados imprevisíveis, torna o ambiente mais organizado e permite um planejamento orçamentário mais exato. A grande sacada é algo que você pode começar a fazer assim que essa aula acabar. São os passos 2 e 3 do meu método de 8 passos para criar o catálogo de serviços. Pegue sua ferramenta de chamados e exporte os últimos 3 meses de chamados para uma planilha. Você terá uma planilha com várias colunas que a ferramenta irá exportar, mas apenas 2 delas lhe interessam. A primeira é o título do chamado que o usuário escreveu. A segunda é a descrição desse chamado. Agora crie uma nova coluna e comece a padronizar os títulos desses chamados. Meu PC não liga, computador com problema, PC lento, tudo isso vira o serviço manutenção de computador, por exemplo. Você deve analisar linha por linha, ainda que sejam milhares de chamados. Você terá vários nomes de serviços que você padronizou e que se repetirão várias vezes a depender do que o usuário escreveu no chamado. Depois, crie uma outra coluna e conte quantos chamados de cada serviço você teve. Escreva essa quantidade ao lado de uma das linhas onde aquele serviço aparece e apague as linhas repetidas. Fazendo uma análise de Pareto, o famoso 80/20, você vai perceber que cerca de 80% dos chamados correspondem a apenas 20% dos serviços que você padronizou. São esses serviços que farão parte do seu catálogo de serviços prioritariamente. E por que não colocar todos os serviços? Porque para cada serviço do catálogo, você vai precisar negociar o SLA com suas áreas de negócio. Vai definir se a central de serviços poderá resolver ou se apenas os especialistas de nível 2. Vai precisar de um roteiro, um passo a passo, um POP documentado para quem for resolver padronizar o atendimento. E vai definir um checklist a ser oferecido para o usuário para favorecer o autoatendimento. É muita coisa, né? Pois é, por isso que você deve avaliar se serviços que são solicitados esporadicamente irão constar no seu catálogo de serviços ou se é melhor criar a categoria Outros para representá-los. Pronto, agora você acabou de dar o primeiro passo para entender e começar a organizar a sua demanda de verdade. Com a demanda mapeada, vamos ao estágio 5, implantação dos processos no nível 1. O objetivo é estruturar a sua linha de frente, a central de serviços, para que ela absorva e resolva a maior parte da rotina, liberando as equipes de especialistas para focarem em inovação. O problema que isso resolve? Ora, seus especialistas mais caros e estratégicos perdendo tempo com tarefas simples, como reset de senha ou instalação de aplicativos. A grande sacada aqui é um conceito que muda o jogo, a solução de contorno. O propósito do processo de incidentes é restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível. Isso não significa achar a causa raiz imediatamente. É muito chato para o usuário
ter que parar o serviço dele, chamar o suporte e ainda ficar assistindo a gente tentar resolver o incidente por vários minutos e até horas. E para nós da TI chega a ser até vergonhoso. Então, se a impressora da rede parou, não perca horas investigando o servidor. Pegue uma impressora portátil, um notebook e libere o usuário para trabalhar em minutos. Depois, com calma, você investiga o que está acontecendo. E se perceber que precisará de outros recursos, recolha os equipamentos para o laboratório e abra um chamado de problema para investigar a causa raiz. Isso muda radicalmente a percepção de agilidade da sua TI. Linha de frente organizada, é hora de arrumar a casa dos especialistas no estágio 6. Implantação dos processos no nível 2. O objetivo aqui é implementar os processos de ouro, como gestão de problemas, mudanças e configuração. Isso resolve o principal ciclo vicioso da TI. Uma mudança mal planejada, sem registro e sem planejamento, que gera 3 novos incêndios. A grande sacada é um checklist poderoso, os 7 R's da gestão de mudanças. Antes de aprovar qualquer alteração, por menor que seja, você precisa de um formulário que responda a 7 perguntas. Primeiro, quem requisitou a mudança? 2, qual a razão? 3, qual o retorno esperado? Quais os riscos? Quais os recursos necessários? Quem é o responsável pela construção e teste? E qual o relacionamento com outras mudanças? Só de usar esse framework simples, você força uma análise mínima que vai poupar de incontáveis dores de cabeça a todos vocês. E se tratarem de gestão de configuração, é importante que você mantenha o total controle sobre o seu parque, que esteja plenamente padronizado e que qualquer mudança seja rastreável rapidamente por meio de ferramentas, pois um parque padronizado dentro do que chamamos de baseline, que é a configuração padrão, tende a não apresentar incidentes, que são os incêndios. Finalmente chegamos ao estágio 7, orquestração dos times de TI no cenário de inovação. Com os processos rodando, o objetivo agora é definir a estrutura final, o modelo operacional das suas equipes, com papéis e responsabilidades claros. O problema que esse estágio resolve? Times que, mesmo com processos, ainda operam de forma desorganizada, com desenvolvedores sendo puxados para apagar incêndios. A grande sacada final é um conceito estrutural. Você precisa ter times que lidam com a rotina e times que lidam com os projetos. No desenvolvimento, por exemplo, separe o seu time em 2 frentes, sustentação e projetos. A equipe de sustentação cuida dos chamados do dia a dia, dos bugs, dos mal funcionamentos. Eles são guardiões da estabilidade. A equipe de projetos fica blindada, focada 100% em criar o novo, em inovar, recebendo suas demandas do portfólio de projetos. Se seu time é pequeno, você divide o tempo dele, mas essa divisão precisa ser clara e gerenciada. Isso protege a inovação de ser engolida pela rotina. Nós passamos agora pelos 7 estágios, do alinhamento estratégico à orquestração final dos times. Este é o plano, o mapa completo, e neste ponto é muito provável que sua cabeça esteja cheia de perguntas. E isso é ótimo, é sinal de que você entendeu a profundidade disso. Talvez você esteja pensando, certo, Clayton, eu gostei de tudo que você falou, mas como é que eu convenço as outras diretorias e crio um comitê de governança que realmente funciona? E os KPIs? Como eu escolho os certos para a minha realidade, sem me afogar em métricas inúteis? Como eu defino e negocio os SLAs com as outras áreas sem criar uma guerra? Como eu monto um comitê de mudanças e começo um CMDB do zero? E principalmente, como eu divido o meu time, que já é pequeno, em sustentação e os projetos? Bom, essas perguntas são exatamente o próximo nível, mas eu quero te ajudar pessoalmente a responder cada uma delas e muitas outras que você deve ter. Veja, eu sou um CIO em plena atividade e é claro que a minha agenda está super comprometida.
mas com muito planejamento eu consegui encontrar uma brecha e quero te convidar a fazer parte da primeira turma ao vivo e online este ano do Método GTI. E olha, sinceramente, talvez seja a única turma este ano, porque provavelmente eu não conseguirei mais abrir outra janela na minha agenda. A partir de agora, eu quero continuar essa conversa apenas com quem está realmente comprometido com a sua própria mudança. E se você não estiver ou não achar que este é o seu momento, tá tudo bem. Eu agradeço por ter ficado comigo até aqui. Sabe, eu cansei de ver gestores dizendo que a vida do gestor de TI é assim mesmo, só apagar incêndio. Cansei de ouvir dizer que as boas práticas só funcionam na teoria, porque para mim elas funcionaram no meu dia a dia, como eu mostrei para você. Eu quero ajudar a gerar essa transformação além dos limites das organizações em que eu trabalhei. Eu quero ajudar a criar uma geração de executivos de TI que não tenham mais que conviver com o caos e possam entregar inovação. É por isso que eu estou abrindo hoje as inscrições para essa primeira e talvez única turma deste ano. Mas o que é o curso do Método GTI? São 16 horas de aulas ao vivo e online comigo. Nessas aulas eu vou abordar todo o conteúdo do método de forma prática, com insights que venho acumulando ao longo dos meus 30 anos de carreira. É uma experiência personalizada. Durante as aulas, você terá a oportunidade de apresentar situações reais do seu dia a dia. Elas servirão de insumo para eu ilustrar a aplicação do método, te ajudando a resolver problemas reais da sua própria organização. É assim que eu dou aula. Por isso, eu posso afirmar, você não encontrará outro curso como este na internet. Você terá acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para alunos, comigo presente, por um ano, para te apoiar na implementação do método, e um network privilegiado com um grupo seleto de profissionais e gestores de TI que gerarão novos insights e oportunidades de negócio para você mesmo e para a sua empresa. E para quem entrar nesta turma, eu preparei alguns bônus que sozinhos já valem o investimento. Bônus 1, o curso gravado completo do Método GTI com 48 aulas. Ele é vendido separadamente, mas se você se inscrever agora, o acesso por um ano é gratuito. Assim você pode assistir às aulas gravadas de acordo com a sua disponibilidade e revisar sempre que precisar. Bônus 2, estratégia de delegação de tarefas usando o Trello. Vou te repassar a estratégia que eu uso para delegar projetos e tarefas estratégicos para minha equipe, sem perder o controle e tendo mais tempo livre. Bônus 3, como superar a falta de apoio da alta gestão no setor público. Como funcionário público há quase 30 anos, eu sei bem como é que funciona a cabeça dos gestores públicos. E eu vou te revelar coisas que só mesmo a experiência para ensinar e que vão te ajudar a ser visto como um parceiro estratégico na sua organização. Ok, Cleiton, quanto custa tudo isso? Se você fosse contratar uma consultoria para implementar tudo isso, eu falaria de dezenas de milhares de reais. Se fosse fazer um MBA de qualidade, gastaria mais de 40 mil reais. Mas você sabe que no MBA a gente não aprende nada disso. Mas o meu objetivo não é financeiro. O meu objetivo é criar uma geração de executivos de TI que entregam inovação. Por isso, o investimento para ter acesso a tudo isso, as 16 aulas ao vivo comigo, o curso gravado com 48 aulas para você ver e rever, o grupo de WhatsApp para você buscar ajuda e ajudar os colegas de curso, todos os bônus, não será de 5 mil reais. Nem mesmo a metade disso, para falar a verdade. O investimento hoje é de apenas R$ 997 reais à vista ou em 12 parcelas fixas. Esse valor te dá acesso a tudo por 12 meses, com uma condição especial de renovação no final do período. E eu acredito tanto nesse método que resolvi assumir todo o risco. O meu objetivo é cumprir com o meu propósito. Quero que o máximo de gestores
tenham acesso ao meu método. Por isso, eu fiz questão de oferecê-lo num valor tão acessível. E para melhorar ainda mais, eu dou uma garantia incondicional de 30 dias. Se em 30 dias, depois de você realizar o pagamento, você achar que o método não é para você, basta me mandar um e-mail ou um WhatsApp pedindo o cancelamento da sua inscrição. Eu te devolvo o valor integral, simples assim, sem perguntar o motivo. E mais, ainda te dou uma garantia condicional dupla de mais 60 dias, totalizando 90 dias de garantia. Se depois dos 30 dias você não conseguir resultados, você me mostra os documentos que produziu na sua empresa com base no nosso método e eu vou marcar uma mentoria individual com você para te dizer aonde você tem que melhorar. Daí eu te dou mais 60 dias para aplicar as minhas orientações. E se depois desses 90 dias, mesmo com a minha mentoria individual, você não obtiver resultado algum, eu te devolvo o valor investido e mais R$ 500 do meu bolso, só por você ter gasto seu tempo comigo. Ou seja, o seu risco é zero. O risco é todo meu. Agora você tem dois caminhos. O primeiro é continuar do jeito que você está e ignorar tudo o que eu falei aqui. O segundo é vir comigo e entrar na turma do curso ao vivo e online que eu decidi abrir com esse tempo que reservei na minha agenda. Eu preciso ser honesto. Eu gostaria de fazer outras turmas, até uma por mês se fosse possível. Mas já te falei da minha agenda. Quem conhece o trabalho de um CIO sabe que essa é a realidade. Talvez esta seja a única turma deste ano. É uma oportunidade única para você aprender direto comigo, tirar as dúvidas reais da sua própria situação na sua empresa. Agora a decisão é sua. Se você está pronto para parar de apagar incêndios e se tornar o líder de inovação que a sua empresa precisa, clique no botão que está aparecendo em algum lugar desta tela e garanta a sua vaga. E eu te vejo na primeira aula.